Vamos lá, estamos em excelentes companhias. Trouxe uma dupla de peso hoje para conversar com a gente. Aceleradores vai ser inspiradíssimo. Eu vou começar apresentando o Júlio. O Júlio é o grande comandante aí da Azul, que ganhou fama internacional, não é, Júlio? Essa semana, com a história que foi divulgada aqui em outubro, no Dia do Aviador. O Júlio, ele estava fazendo um voo de Governador Valadares para Confins, e aí ele retornou com a aeronave para buscar uma passageira que estava perdendo o voo, né? Perdeu o horário, e ficou desesperada porque ela tinha que ver a mãe aqui, que estava internada no UTI aqui em Belo Horizonte. E o Júlio vai contar o que ele fez com todas essas informações que ele recebeu ali nos 15 segundos antes de decolar, não é isso, Júlio? E se tiver só 15 segundos, eu não começo não, tá? Porque é muito complicado, mas eu serei rápido. A gente estava fazendo 4 pernas, que a gente chama, são 4 etapas para Valadares. Eu moro em BH, a gente faz muito essa rota. BH, Valadares, BH, Valadares e volta. Fizemos as 2 primeiras, era o Dia do Aviador, não teve festa por causa do Covid, tudo. Sempre tem uma festinha legal pra gente. A empresa faz, mas assim, por causa dessa pandemia toda, os tempos estão muito chatos, né? Muito difíceis. Aí a gente foi para Valadares, eu brinquei lá, falei com o doutor André, falei, olha só, a gente chegou cedo, eu adoro chegar cedo no horário, para poder sair no horário. Cadê meu bolo com café? Eu quero um bolo, Dia do Aviador, e a gente chega cedo, a gente merece tudo. Eu brinco muito, eu sou muito brincalhão. Aí o André falou, nossa senhora, como é que você fala isso? Eu falei, eu falo, a gente chegou cedo, o pessoal não tá bravo com a gente. Aí voltamos para Confins, ficamos 1 hora em solo, voltamos para Valadares para fazer a 4ª perna, que era a última do dia. Não tinha voo mais fim de semana, isso era sexta-feira, 23 de outubro. Fui lá, aí quando eu chego lá, a Fernanda me chama assim, comandante, a gente tá com um bolo aqui no DO, a gente chama de DO ali, é o back-office que chama, né, onde eu despacho. Uhum. Aí eu fui buscar o bolo, tomei um café, fiquei muito feliz com tudo, trouxe para as moças também. Aí voltamos correndo para o avião para poder fazer o voo de volta para eu sair cedo, porque esse voo tradicionalmente leva muita conexão para Campinas, Orlando, né? Muita gente de Valadares é famoso por ter parente nos Estados Unidos, viajar para lá, viver lá, tudo, né? Aí a gente acabou o embarque um pouco mais cedo, pouquinha coisa, aí veio uma correção na nossa load. A load é um papel que a gente tem com a quantidade de passageiros que tem no avião. Diz quantos passageiros. E com aquela quantidade eu coloco no computador e vejo o peso que a gente vai decolar. Aí a despachante falou assim, tem uma pessoa que faltou, tem menos uma correção. Eu faço na mão, não precisa de outro papel para isso. Eu fiz na mão a correção, iniciamos o pushback, tá bom, entramos na pista. Quando a gente ia alinhar a pista de Valadares, a gente taxia sobre a pista, quem conhece lá. Não tem uma pista de táxi, a gente entra e no final faz como se fosse um retorno dentro da pista. Tem uma área de giro redonda, você faz um retorno. Eu já morri de medo ali, viu, Júlio? Eu já morri de medo ali, aquela pistinha de Valadares ali, eu já falei, opa, o que esse cara tá fazendo? Não, ele é apertadinho, mas cabe. Aí, aí a gente, quando foi fazer a torre que autoriza, lá não tem torre, lá é controle. É como se fosse a torre, ela que autoriza, a gente informa para ela. Aí quando a gente... e nesse momento eu desligo o rádio que eu falo com a Azul, com a empresa, porque a gente tem que se concentrar só com a torre para poder decolar. Aí eu desliguei, e aí a gente, quando chegou para fazer esse retorno, vamos falar dessa maneira, a torre de controle, que é o controle, falou assim, Azul 4125, que é o número do voo, entra em contato com a empresa, que eles querem falar com vocês urgente. A gente faltava 5 segundos para decolar, não sei. A gente estava quase alinhando, uns 15 graus para alinhar e empurrar a manete e decolar. Aí eu falei para o André, segura aí, fica na frequência da torre, porque a gente não pode abandonar, porque pode ter um avião chegando e tudo, e eu vou falar com o despacho. Falei, despacho, prossiga, é o Grise. Eu me dou muito bem com o pessoal do despacho lá, o pessoal é muito, muito cordial, tanto é que a gente ganhou o bolo, né? Aí eles falaram, olha, nós temos um problema aqui, chegou uma cliente muito desesperada, chora muito, e ela precisa estar em BH, porque a mãezinha dela está na CTI, ou no CTI, não sei falar isso, internada. E é o último voo do dia, eu sabia disso, e sábado e domingo, por causa dessa malha do Covid, não tinha voo, eu estava voltando agora está retornando tudo, né, devagar. Aí eu olhei para o André e falei, e aí, André?
A gente não pode voltar. Todo mundo já perdeu um voo na vida, eu já perdi voo. Chegou missa e avião, a gente tem que chegar antes, mas não tem como chegar, tá todo mundo aí, a gente vai, porque senão é um impacto grande em malha, em conexão. Esse voo, tradicionalmente, eu levo muito cliente para Campinas e ele vai pegar outro avião para Orlando lá na frente. Se perder esse voo, eu tô frito, né? Se for por uma manutenção, por uma coisa não esperada, não tem problema, a gente vai parar, a gente só sai com segurança. Aí, eu falei para André, vamos resolver esse problema, André. Aí ele falou assim, no jargão da aviação, eu tô contigo, quer dizer, o que você fizer, nós vamos fazer junto. O André é um cara sensacional. Eu nunca tinha visto ele, nunca tinha voado com ele, primeira voo com ele. Aí eu cheguei, comecei a retornar, falei, eu vou retornar. Prepara a cliente aí para lá ir para a pista que vou organizar tudo. Aí falei com a torre, com o controle, falei, a gente vai retornar. Aí começamos a retornar, chegamos no pátio. Antes de chegar no pátio, eu liguei para a Olivia, a chefe de equipe, a comissária lá atrás, falei assim, a gente está retornando para buscar um passageiro. Ela não entendeu porque isso não se faz, isso é muito inédito, né? Aí eu falei, calma que eu vou explicar o que é sério, eu vou voltar porque é sério. Aí eu peguei o PA é o alto-falante do avião, né? Aí enquanto taxiava, eu falei assim, senhoras e senhores, com licença, comandante, nós estamos voltando, todos notam que a gente está voltando para o pátio, a gente vai buscar uma cliente que perdeu o voo, eu conto com a compreensão dos senhores, mas é por um motivo muito nobre. Daqui um pouco eu explico mais. Eu tinha que fazer muito procedimento, tinha que tirar o flap e retornar com o flap. Tem muita coisa técnica quando você sai da pista e volta, eu tinha que falar rápido isso. Nesse momento, eles começam a aplaudir. Eu falei, por uma emergência médica. Eu não dei detalhe, não quis expor, né? Não me cabe expor nada disso. Mas eu falei, por uma emergência médica, é uma coisa muito séria, daqui um pouco eu converso com ele. Aí eles começaram a aplaudir. Aí a Olivia me liga e falou, o pessoal está aplaudindo. Aí eu falei para o André, então a gente está respaldado, o pessoal acha que está gostando disso, né? Aí eu desligo o motor só do lado direito, do lado esquerdo, isso é procedimento. Eu desliguei o motor do lado esquerdo, a hélice para, trava tudo, a Olivia pede autorização para mim, ela abre a porta, a passageira sobe, a cliente sobe, e a Olivia me liga e fala, ela está chorando de soluçar, assim, ela está muito nervosa. Eu falei, calma aí, que você sabe fazer isso muito bem, tenta acalmá-la, daqui a pouco a gente vai conversar. Pedi autorização de novo, voltamos, alinhamos e decolamos, vamos embora. Quando nivelou, eu conversei um pouquinho, eu converso geralmente quando nivela, falei sobre o assunto, a receptividade foi boa. Aí quando a gente pousou, eu sempre eu faço um speech, que é o anúncio da cabine, eu gosto de fazer quando a gente pousa. A empresa me dá muita liberdade para isso. Eu sou muito falador, não sei se deu para notar, então eu falo muito. Aí eu falei, o normal é eu dizer, tipo assim, muito obrigado pela companhia, obrigado pela confiança, vocês podem ter certeza que a gente fez o máximo para tornar esse voo bem agradável, tá. E aí falei assim, esse ato que a gente fez de buscar uma cliente que estava com a mãe de CTI, era o último voo do dia, não havia voo mais sábado e domingo, só foi possível com a compreensão, o carinho e a generosidade de vocês. Aí eu estou há 14 anos em BH, eu sou carioca, a Silvia até descobriu que eu era carioca, porque eu falei escola, aí não sei porque ela descobriu. E aí aí eu falei assim, eu estou há muitos anos em BH, eu não sei muito falar que nem vocês, mas eu aprendi uma coisa que eu preciso falar para vocês aqui. Eu falei assim, nós ama vocês. Aí o avião foi abaixo. Aí o negócio foi uma gritaria lá dentro. Aí eu consegui ouvir pela porta, a porta blindada. Aí eu consegui ouvir. Eu falei, André, acho que deu certo. Chegamos 13 minutos antes, ninguém perdeu conexão. Chegamos muito antes. Era para chegar 19 horas, a gente cortou 18 horas e 47, 13 minutos antes. Aí eu saí da cabine, eu saí um pouquinho da cabine para esticar a perna, porque a gente fica muito sentado, aí pode dar varizes, esse negócio, né? Tem um negócio complicado. Aí eu levantei e fui para a porta. E agora, pelo Covid, quem já voou depois nessa época, as fileiras levantam por vez, para não ficar aquele tumulto no corredor. Aí alguns passageiros vieram falar comigo. E aí eu vi de longe a dona Miltis, ela me deu um tchau, mas chorava ainda, ela não parava de chorar. Ela fez o voo todo chorando. Ela me deu um tchau de longe e 2 ou 3, não lembro, casais vieram falar comigo. Falaram assim, a gente agora é mais fã dessa empresa. Por isso. E aí tá bom, fui para casa, normal, reportei isso tudo para minha chefia, reportei tudo com detalhe. Eu falo muito, imagina quanto eu escrevo, muito mais, né? Aí escrevi pra caramba e tudo, e aí a minha chefia aceitou, não ganhei bronca nem nada, chegando no horário com segurança, isso que importa, né?
Aí, de repente, saiu um e-mail do presidente me elogiando, eu fiquei muito feliz, e alguma coisa vazou para a imprensa, porque vaza, alguém conta, essas coisas, né, o pessoal gosta de falar, e aí começou a aparecer na internet. Aí apareceu no Instagram, e aí de ontem para hoje eu respondi 1.500 solicitações de carinho, de tudo. Tem gente lendo a Bíblia para mim, tem gente rezando para mim na parte do áudio do Instagram, ou seja, é uma coisa inacreditável. Assim. Mas merece, Júlio, você merece todas essas homenagens. Não, o que eu acho incrível, Júlio, é porque a tua função é uma função mecânica, técnica. Você exerce, sim, claro, você exerce com sensibilidade, mas você tem um rigor mecânico, um rigor técnico a seguir. Porque você opera uma máquina. Você opera uma máquina, exatamente. E nesse momento você traz pra gente um relato que eu acho que é muito interessante, até porque todos nós na vida, de maior ou menor intensidade, às vezes estamos mecanizando as nossas vidas e esquecendo de sermos humanos. Uhum. E quando você traz essa mensagem, o que você acende na gente, por exemplo, eu estou aqui operando uma mesa de áudio para poder conversar com os espectadores, com os ouvintes, e é um ato mecânico também. E às vezes a gente, pelo ato mecânico, corta a fala de um colega, esquece de perceber uma nuance da notícia, esquece de dar uma participação de um ouvinte, porque a gente virou só mecânico e deixou de ser humano. E você alerta todos nós a sermos humanos. Isso é muito interessante. A tua fala tem mais do que só a boa atitude tua e da companhia. A tua fala traz uma reflexão tão profunda para que nós que estamos aí todos os dias, 24/7, né? A gente está aí 24/7. O Rafa até deixou aparecer aí na telinha uma mensagem aí do Zoom. Mas todos nós que estamos aí 24/7, ou seja, operando aí no 24/7, a gente perde um pouco essa sensibilidade do humano, e isso a tua mensagem traz com uma força incrível, cara, mas é incrível mesmo. Ô, Silvinho, eu vou fazer um intervalo aqui, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, que a gente vai voltar, porque tem mais história do Júlio, tem mais história para contar no Aceleradores do Bem, só que se eu não pagar essa conta aqui, lá em casa os meninos ficam sem tomar leite. Então eu vou pagar essa conta rapidinho aqui e a gente volta já com a continuidade do Central 98. Rapidinho, intervalo, a gente está voltando. Bom, nós estamos de volta aqui com Aceleradores do Bem. Aceleradores do Bem. E no Aceleradores do Bem hoje, que história maravilhosa que a Silvinha trouxe. O Júlio Grise, piloto da Azul, o piloto que trouxe o avião de volta para o terminal de embarque para que uma senhora pudesse ver a mãe na UTI em Belo Horizonte, dando pra gente um recado incrível de que a gente não pode ser automático em nada do que faz e tem que ter essa sensibilidade. Silvinha, é com você. Eu acho que é o olhar humanizado, né, Paulo? É a gente olhar para os outros e entender o que está acontecendo ali, né? É empatia. Acho que o Júlio, ele juntou um monte de coisas boas aí numa ação só. E ele fez o que estava ao alcance dele. É por isso que hoje também eu trouxe o João Paulo, diretamente de São Paulo. Uma das coisas boas dessa questão de home office aí, da gente ficar trabalhando dessa forma, é porque a gente pode conectar as pessoas agora de qualquer parte, né? João Paulo está lá de São Paulo e ele é um dos responsáveis pela campanha Dia de Doar, que vai rolar no dia 1º de dezembro, e aonde também cada um pode fazer sua parte e exercer esse lado aí, né, João Paulo? Oi, Silvia, bom dia a todo mundo. Bom dia. E é isso mesmo, né? Você imagina, a gente teve uma história aqui emocionante de um ato de generosidade, né? Um gesto de generosidade. Imagina o país inteiro fazendo isso num único dia, promovendo a solidariedade, promovendo a doação de forma indiscriminada, né? Pode ser com tempo, com dinheiro, com produto, para causa da criança, para causa do idoso, para causa da diversidade. E essa é a ideia do Dia de Doar, a gente, um único dia, promover algo que a gente tem que fazer todos os dias, que é a solidariedade. É um movimento mundial, né, João Paulo? Ele começou nos Estados Unidos, se não me engano, não é isso? E vem isso também nessa época, justamente após aí a Black Friday, esse consumismo desenfreado e desnecessário muitas vezes, né? Conta um pouquinho o histórico aí desse dia.
os americanos hoje estão celebrando o Dia de Ação de Graças, né? Aliás, nós também no Brasil, porque é uma lei. Hoje é dia de se celebrar o Dia Nacional de Ação de Graças. E depois do Dia de Ação de Graças, eles comemoram a Black Friday, que não existia no Brasil, mas que agora existe. E em 2012, os Estados Unidos criou o que eles chamaram em inglês de Giving Tuesday, que é terça-feira da doação, que vem depois da Black Friday, né? Que é a sexta-feira negra, e tem a Cyber Monday também, que é a segunda-feira online. Então eles criaram Giving Tuesday, que é a terça-feira da doação, que é o primeiro dia, então, depois do Dia de Ação de Graças e dos dias de consumismo, para que você doe, para que você devolva para a sociedade o que você recebe da sociedade. E isso pegou no mundo inteiro, né? O Giving Tuesday se espalhou, hoje são mais de 70 países com campanhas oficiais, mas mais de 200 países fazem alguma coisa, acontece alguma iniciativa, e no Brasil, desde 2013, a gente tem a nossa versão com o nosso nome, que é Dia de Doar. Porque Giving Tuesday em inglês não funcionava muito bem, né? E terça-feira da doação a gente achou que era um pouco piegas, então foi criado o Dia de Doar desde 2013 e é sempre na primeira terça depois do Dia de Ação de Graças. Ou aqui no Brasil, que a gente não conhece essa data, na primeira terça depois da Black Friday. É isso aí, desapegar, né, e devolver um pouquinho do que a gente tem. Acho que todo mundo pode fazer isso. O que tem que fazer quando para as pessoas saberem que elas estão participando? Como é que vocês vão mensurando quem que aderiu a essa campanha? A gente tem que mostrar, a gente tem que colocar a hashtag Dia de Doar. Como é que vocês vão mensurando aí quem que está participando da campanha? Então vamos lá. Primeiro, para quem está nos ouvindo aqui, o Dia de Doar é um dia livre. A gente não recebe doação e a gente não fala para quem você deve doar. Você escolhe a sua causa, alguém na sua comunidade, uma organização na sua comunidade que você conheça, fala com a família, vê na empresa. Você escolhe quem você quer impactar com a sua doação, com a sua generosidade. Aí a gente incentiva que as pessoas divulguem isso, promovam que elas fizeram atos de generosidade. Vai no Instagram, posta uma foto, coloca a hashtag Dia de Doar, vai no Twitter, no Facebook, porque o exemplo, como a gente acabou de ouvir aqui do comandante, o exemplo inspira muito. O exemplo toca, e a gente fala pouco sobre doação no Brasil. A gente repercute muito os nossos atos individuais. Às vezes tem muita gente que acha que, inclusive, não deve nem falar, né? Mas eu sou daqueles que defendo que quanto mais a gente fala, mais a gente inspira as pessoas a serem boas, mais a gente espalha a solidariedade. E a gente mede por aí, a gente mede as hashtags, a gente sabe quantas pessoas foram impactadas nas redes, a gente tem parcerias com empresas que processam doações online, então a gente mede o volume do que é transacionado em doação no dia. A gente tem várias formas de medir, sabendo que como o Dia de Doar é muito livre, é muito descentralizado, é muito aberto no país inteiro, não dá para medir tudo, acontece coisa demais, e dia 1 agora vai acontecer muita coisa em todos os cantos do país. Júlio, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para o Júlio aqui. A gente está na reta final aqui do nosso Aceleradores do Bem. Ô, Júlio, o que isso fica dentro de você? Essa tua atitude deixa como um recado interno na tua transformação como ser humano? Conta pra gente o que isso fica. Eu acho que internamente, parece estranho dizer, não mudou absolutamente nada, porque eu sempre fiz assim, eu há 36 anos voo, futebol em 34, mas agora teve um pouco mais de publicidade, apareceu mais, mas assim, eu continuo assim, eu nunca fiz esse ato de voltar, porque isso é muito fora do normal, foi muito fora do padrão, mas assim, o jeito que eu devo trabalhar, o jeito de eu tratar as pessoas, todo mundo com carinho, e eu e muitos colegas fazem, né? Não mudou nada, mas assim, a impressão, esse feedback do pessoal me deu uma impressão muito boa de que as pessoas precisam se espelhar em atos muito bacanas, assim. Elas parecem que estão muito sensíveis até nessa época, né? Com época de pandemia e época de todo mundo se afastando, e eu, de repente, peguei todo o avião e joguei por uma causa só. Assim, no susto, não inventei isso, foi no bate-pronto, como diz o futebol, né? E eu acho que funciona. Ser bom é muito bom. Parece meio, né, uma frase pronta, mas assim,
E eu não esperava absolutamente nem um pouco essa repercussão. Do avião que me assustou primeiro e agora essa, né? Ô, Júlio, Eu costumo dizer que fazer o bem faz muito bem, Júlio. É isso, a gente se sente muito bem, a gente faz o bem aos outros, a gente cria uma corrente que a gente não sabe o alcance dela, e é isso que está acontecendo com você. Você não imaginava que tudo isso ia chegar, e quando a gente faz o bem é isso. A coisa contagia e ela vai, se expandindo sem limite, né? Sem limite. E, Júlio, eu acho que nada melhor que a gente também dar o feedback da mesma forma que os passageiros, que se repita essas ações como você fez. Aí, gente, é realmente uma história, eu acho que a gente fica impactado positivamente. O Paulo falou uma coisa muito legal no início, que é essa coisa da nossa mecanização. A gente faz um trabalho que a gente faz todos os dias e aquilo fica mecânico realmente, né? Porque é um trabalho técnico, mecânico, ali a gente está operando alguma coisa. Mas eu acho que mostra isso. Quem já não perdeu um voo, né? Mas também quem não entende a situação que foi de uma pessoa ali chorando para ver a mãe que estava na UTI. Eu acho que as pessoas que estavam ali também, por mais que corressem o risco de perder uma conexão, de perder alguma coisa, de chegar atrasada num compromisso, se colocaram no lugar do outro e por isso que teve essa aceitação, né? E essa questão dos aplausos também, que mostra justamente isso. E a gente aqui também se colocando no lugar do outro, eu acho que fica essa mensagem aí para a gente refletir para todos os momentos da vida, né? Antes da gente criticar, da gente achar ruim, da gente reclamar demais, a gente pensar, mas espera aí, deixa eu pensar aqui pelo lado do outro, como é que isso vai ajudar o outro, como é que isso vai fazer o bem para alguém. E aí acho que pensando assim, e já conectando também com esse dia de doar aí, como é que a gente faz a diferença na vida de alguém, eu acho que a gente tendo essa reflexão diária aí, fazendo depois uma análise do dia da gente, o que a gente fez de bom, o que a gente poderia ter feito melhor, eu acho que a gente constrói aí, se Deus quiser, um mundo melhor. Silvinha, agora é com você para arrematar nossa prosa e finalizar o Aceleradores do Bem de hoje. É isso, né? O poder de cada um para fazer o bem. Júlio deu um grande exemplo. João Paulo está mostrando aí o que é possível ser feito aí na próxima terça-feira, dia 1º de dezembro, hashtag Dia de Doar, marquem, divulguem, incentivem os outros a fazerem o mesmo também, né? Esse ano a gente deu um show de doação no Brasil, nunca visto antes, de solidariedade. Vamos fazer isso no dia 1º de dezembro também, né, João? Obrigada pela sua participação. E é isso, é hashtag Dia de Doar, não é? Hashtag Dia de Doar, e quem não conhece é só seguir nas redes sociais ou no site diadedoar.org.br. Terça-feira que vem, todo mundo doando e divulgando a generosidade. Muito obrigado, Júlio Grise, obrigado, João Paulo Vergueiro, obrigado, Silvia Castro, participando com a gente de mais um Aceleradores do Bem. A gente volta com a